Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês algumas questões importantes que muitas pessoas em geral perguntam sobre mais ou menos assim: Maico, como que eu sei quando eu preciso procurar ajuda psicológica? Quando eu sei que eu não estou legal e eu preciso, de um suporte? Eu penso que em geral, quando a pessoa já faz esse tipo de pergunta, muitas das vezes já tem alguma dúvida, pode ser que já tenha algum sintoma ali que já está direcionando ela, em busca desse cuidado, em busca dessa necessidade, tá? Mas eu queria pensar com vocês, algumas questões um pouco mais profundas sobre isso. Eu penso que sintomas, pessoal, tem muitos, diversos. A gente pode listar aqui vários sintomas aí que podem realmente desencadear uma demanda para o indivíduo, a pessoa buscar tratamento psicoterapêutico, enfim, buscar essa ajuda profissional. Entre eles a gente pode pensar no medo, na angústia, na ansiedade, na depressão, na timidez, na insegurança, em alguns conflitos, luto, enfim, perdas, várias questões, relacionamento, dificuldade de se relacionar, dificuldade, de ver aí a vida andando de uma forma como, se fosse idealizada pelo indivíduo, enfim, tem muitas questões. Porém é bacana a gente pensar que muitos sintomas, muitas manifestações, às vezes do medo, por exemplo, da ansiedade, são questões que, dependendo da cota, dependendo da quantidade disso que manifesta em nós, isso é normal. Porque o indivíduo ele é dotado de uma subjetividade, ele é dotado de medo, que são mecanismos importantes, ansiedade, enfim, várias questões aí que de uma forma tranquila, de uma forma que vem para nos alertar, que vem para nos tirar, de uma posição de uma zona de conforto, isso é saudável. Porém, quando entender, então, quando isso começa a se tornar um problema? Pessoal, quando isso começa a atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa rotina comum, quando eu já não tenho mais vontade de trabalhar, quando eu já não tenho mais vontade de sair, de interagir com as pessoas, quando eu já não tenho mais vontade de estudar, quando, enfim, os relacionamentos que eu tenho começam a se tornar bastante difíceis e eu consigo pensar, consigo entender que talvez tenha algo meu ali que tá interferindo, na qualidade desses relacionamentos, enfim, quando a nossa rotina ela sai do comum, perco muita noite de sono, não consigo mais dormir, começo a desencadear uma compulsão à alimentação, enfim, várias questões. Quando tudo isso sai, do nosso comum, do nosso do dia a dia, das atividades, do nosso cronograma, aí a gente precisa procurar ajuda porque tem algo, de errado aí que muito provavelmente está acontecendo, Nenhuma manifestação exacerbada ou, de uma forma bem passiva, no sentido depressivo falando, de não ter vontade mais para nada, Todos esses extremos, tanto para muito quanto para pouco, pouco no sentido da inatividade, do desânimo total, e muito no sentido da compulsão, no sentido da intensidade, das coisas que fogem do controle, aí a gente precisa realmente procurar ajuda para entender, tá? Para passar aí por uma, conversar com alguém profissional para saber se realmente a gente está precisando ou não desse cuidado. Então é importante. E a partir de então, provavelmente aí a gente vai precisar fazer um tratamento psicoterapêutico, tá? Mas aí tem um ponto importante, pessoal, para a gente pensar, que é assim, ó, a gente até no Instagram, no Facebook, sempre rola, uma imagem, e eu até fiz uma, tem lá no Instagram, que eu vou até ler aqui para vocês, Quando uma pessoa ela precisa construir uma casa, ela vai lá no pedreiro, vai no engenheiro. Quando ela precisa arrumar o carro, ela vai no mecânico. Quando ela precisa extrair um dente, ela vai lá no dentista. Quando ela precisa mexer com as questões das finanças dela, ela vai no contador, ela vai em algum analista de finanças, enfim. Mas quando é relacionado à questão da saúde mental, a pessoa faz tudo menos procurar ajuda psicológica, Então, infelizmente, a gente tem ainda hoje uma dificuldade social muito grande dessa percepção, de realmente entender, poxa, eu estou precisando de ajuda, eu preciso de alguém, para me ajudar. Eu estou precisando de um profissional, de um psicólogo, um psicanalista, de algum profissional aí para me ajudar. E infelizmente a gente tem essa resistência ainda socialmente falando. Então a pessoa procura na bebida,
procura em várias questões, em várias formas aí de fugir, né, realmente desse problema para não ir lá e cuidar disso de uma forma direta. Então, como fuga, né, desse sofrimento, eu acabo tentando anular ele. Como eu anulo? Eu anulo com medicamento, né, de forma desnecessária, sem nenhuma avaliação. Eu anulo com outras drogas, álcool, enfim. Eu vou anulando, né, buscando um prazer para tentar meio que tampar esse buraco do sofrimento, né, essa ansiedade, essa depressão, enfim, isso que está acontecendo comigo, mas não vou diretamente a um profissional buscar essa ajuda. E isso, pessoal, tem uma consequência muito ruim, que é quanto mais a gente vai postergando isso, quanto mais a gente vai deixando e não dando voz a esses sintomas e não, né, indo buscar uma ajuda para ser amparado, para ser acolhido, né, alguém para ajudar a gente a sair dessa situação, né, dessa intensidade desse sofrimento, essas questões tendem a piorar, né? Então vai desencadeando cada vez mais um sofrimento maior, né? Cada vez mais um sofrimento bem mais intenso. E isso vai podendo gerar outras, né, se a gente for pensar aí nas psicopatologias, outras psicopatologias mais profundas, enfim, no nosso aparelho mental. E isso não é saudável. Então, pessoal, né, quando perceber, na dúvida, procura um profissional, liga para alguém, manda mensagem, tenta contatar alguém, né, para expor aí o que está acontecendo, porque isso é importante, tá bom? Então é o vídeo de hoje que eu queria deixar. Alguma dúvida, alguma questão, vocês colocam no comentário, na medida do possível eu respondo também, tá bom? Então curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, acionem o sininho, tá? Para ajudar aí o fortalecimento desse meio de comunicação entre nós, tá bom? Abraço, até a próxima, tchau, tchau.